Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo aqui na nossa live em estúdio? Foram 2 júris seguidos. Georgeval Alves, 146 anos de prisão, condenado com regressão de pena, com progressão de pena, o que for, ele fica no mínimo 30 anos preso. De lá sai para o condicional do Georgeval. Graças a vocês, eu fui até Salvador. Que lugar mais lindo, que lugar maravilhoso. E descobriu o júri, até o momento, né, o TJ, que trata melhor os jornalistas até o dia de hoje. Eu espero descobrir mais, espero que sirva de exemplo também para outros TJs aí de júri do Brasil afora. Um abraço carinhoso para todo o pessoal do TJ de Salvador. Um abraço para os baianos que me receberam muito bem, meus seguidores que foram me buscar em hotel, que me levaram para lá, para cá. Muito obrigada. E, pessoal, a gente vai falar aqui agora do caso Lucas Terra. Tenho boas notícias, a gente começa a transmitir o julgamento, os trechos do julgamento, tá? Trechos não, os depoimentos na íntegra, o que nós estamos tentando recuperar aqui, naquela qualidade de TJ, que vocês já sabem. Nem todos são Rio Grande do Sul, aí vai um elogio à multimídia lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, a gente vai tentar colocar aqui da forma que der. E em relação ainda às falações sobre os sotaques, pessoal, a quem sotaques incomoda, eu queria dizer que os sotaques existem, eles vão continuar existindo. Se você se incomoda com algum tipo de sotaque, é um problema sério seu que você tem que rever aí, tá? No seu contexto social, porque eles vão continuar existindo simplesmente porque eles são reais. Então, vão ser narrados aqui com sotaques amenizados, mas com sotaques os depoimentos que eu tiver que narrar, como no caso do Georgeval Alves. Tá bom, gente? Eu vou receber aqui agora uma figura que foi destaque, vocês não puderam ver, obviamente, ainda, mas vocês vão ver nos julgamentos, o assistente de acusação, são vários assistentes de acusação, todos eles estiveram muito bem alinhados com o Ministério Público, eu elogiei isso tanto nesse caso aqui, quanto no do Georgeval. Eu vou perguntar tudo isso para o doutor, eu vou receber aqui o doutor Vinícius Dantas, assistente de acusação do caso. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, melhor agora com o senhor aqui, doutor. No que eu posso servi-la? Doutor Vinícius Dantas, pessoal, quem seguiu o caso do Bernardo, que nós transmitimos, acho que mês passado, no início, algo assim, vocês lembram do promotor Miguel Podanoche, não é? Ele tinha um jeito assim sarcástico, irônico e bem-humorado. E me lembra muito o seu estilo, doutor. Eu não sei se o senhor conhece esse promotor maravilhoso do Rio Grande do Sul, mas me lembrava muito. O senhor estava sempre sorrindo enquanto inquiria, né? Eu não sei, em determinados momentos, se era um sarcasmo, se é natural, enfim, fala um pouquinho para a gente sobre esse seu trabalho ali no dia deste júri tão histórico, né? Então, eu não conheço este promotor pessoalmente, mas eu o conheço de acompanhar o caso. O sorriso no meu rosto é algo que é diário. Eu acho que se você faz aquilo que você ama e seu coração está repleto de amor, você acaba sorrindo hora ou outra. Algumas vezes, por quê? Por achar uma resposta que não espelha a verdade nem de longe, e por outras horas por receber a resposta que a gente está esperando. Naquele caso, às vezes era uma mentira, mas eu já estava esperando e eu perguntava, a pessoa mentia, eu falava, não tem jeito, vou ter que fazer uma outra pergunta. Às vezes por isso a risada. Teve até em relação a isso, teve até uma fala que eu não me lembro, que alguém ali que o senhor estava inquirindo falou que estava cansado e que não sei o quê. Aí o senhor falou: eu também amo fazer júri. Eu também amo fazer júri, mas eu estou cansado. Eu me lembro. E eu perguntei a um pastor porque ele falou que trabalhava 8 horas por dia e que abria a igreja às 6 horas da manhã, 7 horas, e fechava a igreja 10 horas, 10 e meia da noite, né, às 22 horas. E eu falei, todo esse tempo, de segunda a segunda, o senhor não se cansa? Aí ele falou que não se cansava porque fazia com amor. E nessa hora eu tive que rir, porque eu advogo por amor, esse é o meu sacerdócio, eu faço júri por amor,
e me sinto cansado nos júris, mesmo tendo amor por aquilo que estou fazendo. E como cansa, hein, doutor, um júri? Sim, sim. Não é só o cansaço físico, né? Tem um cansaço mental, você tem que estar atento. Tudo que estão falando para ver se combina com o que está nos autos, se é mentira, se é verdade. Pensar rapidamente para poder buscar a verdade real para que seja feita justiça. E como é que foi essa preparação? O senhor é de Salvador. Como é que foi essa preparação de todos vocês juntos ali da assistência de acusação com o MP? Bem, os outros advogados, eles já estavam no processo já há algum tempo. A família entrou em contato comigo uma semana antes do júri, mais ou menos, e decidiu me colocar na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo eu imprimi o processo, tem quase 7.000 páginas, e eu e um advogado aqui do escritório, o Dr. Jorge Fonseca, que muito me auxilia, nos debruçamos sobre esse processo durante todo o fim de semana e feriado, lemos o processo inteiro e marcamos, né, as páginas mais importantes e entramos no processo tecnicamente na segunda-feira, um dia antes do júri. Gente, corajoso, hein, doutor? A gente tem muito tempo fazendo júri, então a gente está acostumado a pegar umas surpresas assim. Então, é um trabalho árduo, mas prazeroso. Cansa, né? Não é como alguns dizem que trabalho e não cansa. Cansa, mas é prazeroso. Assim, ó, gente, que ele tá rindo assim, quando ele tá falando, ele inquire assim, rindo dessa maneira. E aí não dá para saber muito se ele já sabe o que a pessoa vai falar ou não. Então, não houve o tempo o senhor foi o que mais inquiriu ali, né, da assistência de acusação. Na verdade, algumas das inquirições feitas eram combinadas entre os advogados e os promotores, né? Uhum. De certa forma, de repente, por eu ter mais tempo de atuação como advogado, que eu fiz as perguntas ou em determinado momento eu estar me sentindo mais à vontade, em outros momentos os colegas estavam, mas eu acho que é todo um conjunto, é uma equipe. O senhor trabalha na primeira vara, né? Ali já é porque tem a vara sumariante e tem o tribunal do júri. O processo passa pela vara sumariante e, após pronunciado, ele vai para o plenário do júri. Esse processo, salvo engano, é da primeira vara do júri. É, da primeira vara. E o titular é o doutor Ariomar. Ele é o promotor titular dessa vara, né? O senhor já tinha trabalhado com ele ou com o doutor Davi Galo? Como assistente de acusação, não. Eu sempre estive na defesa, já os enfrentei, vamos dizendo assim, em outros processos, vezes saí vencedor, vezes saí vencido, mas sempre teve uma certa cordialidade, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com eles como assistente de acusação. E como foi essa experiência com esses caciques? Eu vi eles dois tratados sempre com muito respeito e deferência, né? Até pela defesa, grandes personas ali, né? Desse júri de Salvador, não? Sim, sim. Em Salvador e da Bahia inteira. Eles são promotores que têm no seu currículo mais de 1.000 júris. Doutor Ariomar mesmo, ele tem mais de 3 décadas atuando no júri, no estado da Bahia inteiro. Então, são promotores que têm um vasto currículo no Tribunal do Júri. E como é que foi trabalhar com eles agora desse lado aqui? Eu pensei que teria uma dificuldade maior, mas eu vi que aquela combatividade, né, é só quando estamos de lados opostos. Como estávamos do mesmo lado, ficou mais fácil. Eu estudei o processo, passava para eles, eles passavam para mim, não tive nenhuma dificuldade. E, de certa forma, eu até gostei. Gostou, né? É uma experiência nova, deve ser enriquecedora de alguma forma, sempre. Achei bem teatral, né? Esse júri, muito teatral, mas eu acho que é típico de promotores com carreira tão longeva assim como a dos dois. Eu vi aqui alguns momentos, o doutor, especialmente o doutor Galo, ele ria dele mesmo, né? Ele não se aguenta. Ele tem um jeito assim mais explosivo, né? Mais, como disse a senhora, teatral. O doutor Aurimar é mais técnico, uma fala mais mansa, que convence mais.
Cada um tem o seu estilo, mas o júri tem diversos estilos, né? Cada um Claro. se adapta melhor conforme a sua personalidade. O que importa é fazer o trabalho para que chegue no objetivo comum. Eu achei o senhor bem amalgamado ali com os dois promotores, muito interessante esse trio ali, eu gostei muito. Doutor, quando o senhor começou, qual era a impressão de vocês sobre o resultado deste júri? Eu posso dizer que o resultado do júri é o espelho do processo. O que diz o processo é conforme ele será decidido. Os 7 jurados, eles estão ali atentos, eles têm acesso aos autos. Então, eu acho que, de certa forma, se fez justiça. Eu acho que não deveria ter demorado tanto para chegar o grande dia do júri, né? Mas o nosso sistema, a nossa Constituição, o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, dá direito aos réus terem alguns recursos, eles foram exercidos, mas chegamos ao júri, o enfrentamos, a acusação saiu vitoriosa, cabe a eles recorrer, se assim entenderem, que já recorreram, né, e esperar para ver o desfecho disso. Recorrer em que sentido? Para anular júri? Porque não teve nulidade alguma ali, né? Mas o que acontece? Eles recorreram porque eles entendem que teve um erro na dosimetria da pena, eles entraram com embargos de declaração e entraram também com um recurso de apelação. Esse recurso de apelação, neste primeiro momento, ele é peticionado apenas uma peça de interposição. Então não tem as razões do recurso. Eu não sei dizer quais pontos eles recorrerão, mas tenho certeza que será para tentar anular o júri para que tenha outro. Se anular esse júri, doutor, olha, com experiência de assistir júri, se anular esse júri, vai ter que anular todos os júris, porque não vi nulidade nenhuma. Até houve uma situação que o senhor estava inquirindo o réu, um dos réus, não me lembro qual, a defesa se manifestou por algum momento, gente, foram 2 júris, viagem, assim, a pessoa completamente, né, cansada, então não me lembro exatamente, mas o doutor vai se lembrar, que o senhor estava inquirindo, acho que o Joel Miranda, a defesa falou alguma coisa, tipo, querendo, quiçá, poder se aproveitar daquilo para, se o senhor continuasse, cavar uma nulidade, o senhor percebeu na hora e falou, não, eu não quero mais continuar, então, aqui, a inquirir. Não, eles falam, continua, o senhor falou assim, não quero mais. Não, continua, não quero mais. O que foi essa situação? Vamos contar para o pessoal aí. Eu acredito que foi com o Fernando. Foi com o Fernando? Sim. Quando ele foi ouvido lá atrás, ele, em certa parte do depoimento dele, ele disse que não falou mais porque não foi perguntado. E quando ele foi testemunha de Galiza. E aí eu perguntei a ele, o senhor foi testemunha de Galiza? Ele falou, não fui testemunha, eu fui arrolado. Arrolar, quem faz é a defesa. Quando você é ouvido, você é uma testemunha. Eu não quis insistir nisso. E aí eu fiz a minha pergunta. O senhor quer falar o que o senhor deixou de falar lá? Essa é a oportunidade. Aí a defesa me interrompeu, dizendo que eu estava falando de outro processo, que era no passado, que não era no presente, mas eu insisti na pergunta e perguntei se ele queria dizer o que ele não disse no passado. A defesa voltou a me interromper e eu senti que era meio uma estratégia para que ele não alongasse mais a fala dele ou para algum tipo de nulidade, caso eu insistisse. E por isso eu não insisti na pergunta. Eu achei melhor parar ali, porque tudo que sairia daquele réu não espelharia a verdade. E eles insistiram muito, pessoal, para que o doutor continuasse com a pergunta, né, fosse em frente ali, mas o doutor fez questão de esticou o braço e colocou o microfone ali próximo ao juiz, né? Achei muito interessante isso, já essa sagacidade aí. Quantos anos o senhor tem, doutor? Posso perguntar? Pode. Eu tenho 44 anos de idade. É novo ainda, doutor, muito novo. Quanto tempo de júri? De júri eu tenho mais de uma década. Bastante já, hein? Bastante tempo. Mas, doutor, eu vou perguntar novamente. O senhor tinha certeza dessa condenação no início, quando começou ali o Martoni, as 2 moças? O senhor tinha certeza da condenação?
Como tudo na vida, eu tento ser o mais sincero e transparente possível. A gente entra no júri, a gente não pode ter certeza de nada. A gente pode ter convicção que a nossa tese tem uma grande probabilidade de sagrar vencedora, mas a gente não pode ter certeza do resultado, porque depende de outras pessoas. No caso de 7 pessoas, eu entendia e entendo que a linha que construirmos naquele momento era uma boa linha e que ela poderia sim ser acatada, porque ela espelha o que existe nos autos. Mas eu não poderia jamais ter a certeza do resultado. Então, o senhor não tinha certeza do resultado. Bom, eu vi uma entrevista que vocês diziam, lá no júri mesmo, eu estava vendo no Google, né, que vocês diziam que vocês tinham certeza da tese acusatória e que vocês não iam dar nenhuma pista, mas que isso ia ser demonstrado na sustentação oral. Porque confesso que só com os depoimentos dos 3 primeiros ali, do Martoni e dos outros 2, eu ainda estava um pouco assim, será que é possível que eles sejam inocentados? Entende? Eu como público, porque eu não sou jurista, Sim, né? Eu consigo entender, até porque, até para os operadores de direito, o júri é uma grande surpresa, né? Os debates orais são o resultado de todas as provas do processo. As testemunhas ouvidas e os réus também corroboram com a tese, tanto de um lado quanto do outro. Nesse dia, a acusação teve uma expressiva vantagem com a fala das testemunhas e creio que por isso venceu o júri. O senhor acha que a fala das testemunhas foram preponderantes, então, para vencer o júri? Sim, porque elas entraram em contradição, as testemunhas de defesa entraram em contradição o tempo inteiro. Os próprios de defesa. entraram em contradição. Um réu falou que nunca encontrou com o outro para debater sobre o caso, nunca conversou sobre o caso. O outro falou que encontrou com ele diversas vezes. Só nisso você vê que alguma coisa está errada. Mesmo que você tire todo o processo, só na fala dos dois, tem coisas que você percebe que está em desalinho com a verdade. É isso. Então, corroboro o que o doutor está falando, gente, com o que eu disse ali no resumo, acho que o último resumo, que pelo menos eu, até as três primeiras testemunhas de acusação, eu fiquei um pouco assim ainda, né? O que será que eles têm? Mas eles já sabiam que tinham, né? Eu não sabia, eu como público não sabia, como jornalista não sabia. Aí, a partir do depoimento da Marion, eu acho, ao meu ver, tá? Aos meus olhos, o jogo deu uma virada. Ali já foi se desenhando para a condenação deles. E depois veio essa sucessiva, como o doutor acabou de falar, de testemunhas de defesa que só deram tiro no pé, né? Houve aí uma pequena troca. As primeiras testemunhas foram de acusação, né? De acusação. Foram após. Essas de defesa que se é isso. colaram aí, né? As de acusação foram as 3 primeiras, o Martoni, Sueli, Martoni, a terceira foi a Sueli, a segunda não estou me lembrando o nome aqui agora. Tatiana. Martoni, Tatiana e Sueli. Elas 3, como eu não tinha base, eu fiquei meio assim ainda, né, sem saber. Aí, a partir da Marion, para mim, começou já a entrar mais fácil para acusação, ficar mais fácil para acusação. E aí começaram a depor as testemunhas de defesa, os bispos, pastores, obreiros da Universal, aí foi só ladeira abaixo. Certo, doutor? Eu entendo que as testemunhas de defesa mais pioraram a situação do que ajudaram, porque elas, cada uma falava um procedimento diferente, cada uma dava uma versão diferente, o que levou a crer que eles estavam ali para tentar ajudar os réus e não para espelhar a verdade. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, doutor. Beljair não conhecia direito o Joel, não conhecia muito bem o Joel Miranda, mas ele morou na casa do Joel Miranda. Tudo bem que às vezes a gente condivide a casa aí, às vezes com alguém, condivide, não sei se é italiano, e às vezes a gente nem tem muita intimidade com aquela pessoa, né? Mas acho que não foi o caso. Ele quis dizer que ele quis achar que não fosse cair, né, em público que ele morou com o Joel, ele não morou, não sei. Só sei que houve bastante contradição
inclusive a do que o Joel falando que nunca esteve com Silvio Galiza fora ali da igreja, a não ser dentro da igreja tomando café da tarde. Mas daí alguém, acho que a Ana Paula, que não foi depoente, que era a namorada do Lucas, disse que viu eles no carro, né? O Galiza, o Joel e o Fernando, certo? Em verdade, eles tentaram criar alguns álibis para que eles fossem afastados dos fatos. Só que não colou. Como é que eu vou te dizer? Cada um falou uma coisa e aí tirou mais ainda o crédito. A credibilidade deles diminuiu cada vez mais. Cada testemunho que entrava, menos credibilidade eles tinham. No Sim. final, ao ouvir os dois, foi o que culminou no resultado, né? O senhor acha que foi uma defesa para os réus ou foi uma defesa para a Universal? Olha a pergunta. Difícil. Eu entendo que as duas coisas se confundem, porque os réus são prepostos da Universal. Então, se defendendo o réu, defendendo os réus, defende-se a Universal também. Eles foram defendidos por uma banca fantástica. Dr. Nestor é um advogado brilhante, um doutrinador. Os demais advogados também foram brilhantes. Todavia, era muito difícil que eles saíssem inocentados desse processo. Exatamente. Aqui toda a banca da assistência de acusação, junto com a Marion e com os filhos, né, 2 filhos, e aqui nós temos ela de novo, aqui o doutor Ariomar, e aqui os advogados de defesa, doutor Nestor Távora, esse doutor eu não estou me lembrando o nome dele agora, e aqui temos o doutor Fawaz, né? Sim. Muito bom ele. Advogados muito bons, mas o processo em si não os ajudava, né? Não os ajudava. O senhor acha que se o senhor fosse da defesa, tinha alguma coisa a ser feita diferente? Fica um pouco difícil falar sobre esse ponto, mas alguns pontos eu faria diferente. Isso eu não estou dizendo que eles erraram ou que não abordaram algum ponto. De repente, apenas no discurso eu daria ênfase maior a um ponto, menor a outro, mas a defesa deles foi muito boa. É porque o direito realmente não os assistia. E aquela questão do Eclesiastes, que foi aquilo? Bem, eu sou evangélico, eu conheço bem a Bíblia. Então, quando eu percebia que eles estavam tentando traçar por um lado das Escrituras, eu apresentava uma passagem para que eles entendessem que naquele momento não iria ajudar. Como eu falei com um dos réus, que é aquele que reconhece o pecado, se arrepende, confessa, ele alcança, né, o perdão e tal, e deu oportunidade a ele, se ele assim achasse, de contar uma outra versão. Infelizmente, ele não aceitou, né? E ele foi tentando encurralar o senhor, né, o Joel Miranda? Eu acho que ele não conhece a dinâmica ali, mas chegou um ponto que ele queria me perguntar, só que esse papel era meu e não dele. O papel dele era de responder as perguntas. Exatamente, ele falava o que pecado? O que é pecado para o senhor, né? E ia nesse sentido, ele rebatia o doutor com perguntas que não lhe cabiam, né? Que Sim. até a própria juíza. Pode falar, doutor. Isso se você for a fundo nesta área que nós militamos, você vai ver que quando a pessoa não tem uma resposta, ela quer vamos dizer assim, sair pela tangente, ela repete uma pergunta para quem está perguntando. Sim, eu já vi isso. Você pergunta assim, um pecado expulsaria um membro da igreja ou colocaria na disciplina? Aí ele tenta te encurralar. O que é pecado? O que é pecado para você? A pergunta é clara, não é o que é pecado para mim. Pecado é pecado, mas é o que é pecado no conceito deles. Pois eles que estão excluindo
ou disciplinando alguém. Para mim, não interessa o que seria. Interessaria a resposta dele, mas ele tentou se esquivar. E aí a gente vai fazendo outras perguntas para tentar chegar na resposta que a gente almeja. O senhor acha que eles iriam, antes, né? O senhor achava que eles iriam apelar mais para a parte religiosa, que eles iam numa tese assim? Eles não usaram muito esse lado. Pelo contrário, o Ministério Público que começou ali com uma oração toda, né? Um doutor Davi maravilhoso. De São Francisco de Assis, né? De São Francisco de Assis, é. O que acontece? Eu não acredito que eles teriam a coragem de utilizar das escrituras. Isso eu estou dizendo dos réus. A defesa tem a plenitude de defesa. Ela pode explorar e deve explorar tudo que estiver ao seu alcance. Uhum. A assistência de acusação, ela se valeu de alguns versículos para tentar buscar a verdade, para demonstrar que aquele era o momento, que se alguém tivesse arrependido, mudar sua versão. Mas isso não foi aceito, né? Eles não mudaram a sua versão, mantiveram que não conversavam, que não viram, mas isso tudo caiu por terra com a decisão final. Doutor, em relação ao Galiza, né, que muito foi dito ali, cadê o Galiza? Por que o Galiza não está aqui? O doutor Nestor, ele começou já incitando muito a acusação, porque a acusação não convocou o Galiza teria que estar ali para dar o testemunho dele. E aí veio o doutor Ariomar, sabe, e falou assim, por que a defesa não convocou o Galiza? Por que a defesa, daí ele ainda fez a questão teatral toda deles, esses grandes, né, promotores. Caberia o Galiza ali, doutor? Para acusação, não tinha necessidade, porque tudo que ele iria falar já estava nos autos. Ele já havia sido ouvido anteriormente, deu sua declaração, e já estava provado nos autos. Caberia à defesa, caso quisesse pegá-lo numa mentira, fazer com que ele mudasse a sua versão, arrolasse, inquirisse, para ver se ele mudaria. Mas não fizeram. Para a acusação já estava satisfeita com as declarações anteriores. Por isso não arrolou. Agora, por que a defesa não arrolou, eu não posso dizer. O Galiza, ele denunciou os 2 outros pastores logo que ele foi condenado? O senhor sabe quando foi exatamente? Segundo a informação nos autos, após ser condenado, ele entrou em contato com o Ministério Público, algo assim, caso fale a memória, e delatou os outros 2 participantes. Entendi. Imediatamente, então. Ele achou que ele não seria, talvez possa ter havido um acordo entre eles, que não foi cumprido, que não chegou a bom fim, isso eu estou falando, e aí, então, ele condenado, ele vem e entrega os outros 2. Eu creio que algo desagradou, e aí sim ele contou o que não tinha contado antes. Com certeza. Na sua opinião, doutor, qual foi a materialidade mais preponderante assim para a acusação deles na sustentação? Dos 2 pastores julgados no último júri? Dos 2 pastores julgados no último júri, do Joel e do Fernando. O desencontro das informações que cada um trouxe. Se pegar separadamente, você vê que são versões totalmente autônomas, mas que uma desmente a outra. Então, só nisso você percebe que algo de errado tem. Quando junta com as testemunhas de defesa e de acusação e com todo o resto de prova que existe nos autos, você vê que eles estavam tentando escapar de uma forma, vamos dizer assim, não técnica. Não teria como ter um outro desfecho com aquelas declarações. Foi colocado de uma testemunha que viu eles no carro, viu os 3 no carro. Isso foi trazido na sustentação oral. Para mim, isso foi muito importante. Isso Sim. Foi bem importante. 2 testemunhas os viram no carro. 2 testemunhas resolveram ir à igreja para
perguntar se sabia e tal. E neste momento, os três saíram com o carro, segundo a testemunha, em alta velocidade. E um outro preposto da igreja que estava no local lhe disse que não adiantava mais porque o menino Lucas já estava com Jesus. Foi a Ana Paula e uma outra moça, certo? Ana Paula e Tatiana, salvo engano. Tatiana. Isso foi na noite do ocorrido? Não, no outro dia. No dia seguinte? É. No dia seguinte, ela foi à igreja, viu eles três saíram de relâmpago com o carro, Galiza, com gol, Galiza, Joel e Fernando, que nunca tinham se encontrado fora da igreja, gente. Passaram o depoimento, todas as pessoas falando que eles nunca se encontraram fora da igreja. Para mim, essa foi a maior materialidade. Ela viu no dia seguinte, ela foi procurar pelo Lucas na igreja, viu eles saindo juntos e uma pessoa da igreja, que estava na igreja ali, responsável ali, disse que o Lucas já não estava mais aqui, ou seja, até ele já sabia disso. Segundo essa testemunha, esses foram os fatos que ela presenciou. Que ela quase saiu correndo atrás do carro, certo? Que alguém não deixou, que ela tentou ir atrás. Teve um relato desse. Meu Deus do céu. E como é que o senhor vê a Igreja Universal diante dessa situação, dessa condenação? Eu tenho que ser bem claro que eu não conheço a igreja. Eu não sei o sistema dela. Eu não sei como ela se portará. Mas isso é uma mácula para qualquer instituição. Ter dentro do seu corpo dois prepostos condenados por um crime bárbaro e outro excluído pelo mesmo crime, há de convir que é algo bem grave e que precisa ser repensado, né? Com certeza. E como é que fica agora, doutora, a situação deles? O pessoal fica frustrado, né? Assim como foi no caso Kiss, o juiz até abandonou o júri, não quer mais júri, porque ficou um pouco chateado, segundo a promotora veio aqui e falou. Ali aconteceu a mesma coisa. Eu, particularmente, tinha certeza que isso iria acontecer nesse júri, pelo perfil dos advogados. A senhora fala sobre... Habeas corpus preventivo. Bem, eu particularmente entendo que nem precisava o habeas corpus preventivo, porque ele tem de recorrer em liberdade. Eu acredito que esse habeas corpus ele foi manejado para garantir mais ainda o direito que ele já tem. Eles têm o direito de recorrer em liberdade, eles têm o direito de só serem encarcerados após o trânsito em julgado, e os advogados dele manejarão todos os recursos necessários para que isso se prolongue por anos e anos. Seja em busca de reverter essa decisão ou até remotamente em busca de retardar esta decisão. E o senhor acha que isso pode demorar, de fato, anos e anos? Eu creio que sim. Eu creio que demorará um tempo ainda. Porque tem muitos recursos. Sim, nós estamos nos embargos. Dos embargos virá a apelação. Da apelação, outro embargo. Do embargo, recurso especial e recurso extraordinário. Agravo, embargo. Isso pode demorar um tempo. Entendi. Mas prescrição não tem mais risco de prescrever, certo? Risco de prescrever sempre existe. A prescrição, ela é o lapso temporal em excesso e em grande excesso para que ocorra. Eu não acredito que ocorra prescrição, mas eu não posso dizer que não existe essa possibilidade. Se o processo for tocado de forma que demore décadas, pode prescrever, mas eu não acredito que isso ocorra. Não vai acontecer, não. O público aí vai ficar em cima agora, eu tenho certeza. E eles vão pagar, né, doutor? Não tem como eles escaparem agora. Condenados, daqui 2 anos, 3, 4, eles vão ser presos e vão ter que pagar lá os 5 anos deles de prisão, certo? Sim, entendo que um dia essa conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela chegará. Ela vai chegar, né? Doutor, e eu queria saber, antes de encerrar, quanto se tem como saber, né? Porque às vezes não tem. Até o voto 4 foi unânime para condenação. Quanto foi essa contagem, essa percentual? A votação ela é feita numa sala secreta, para não poder ser identificado quem votou em quem e como votou. Eu acho que mais interessante é a gente saber que o resultado espelhou
o que estava no processo. Como votaram, é mais complicado falar, até para resguardar a integridade dos jurados. Mas aí a gente já sabe que foi 4-3, doutor, o senhor falando assim, entendeu? A gente já sabe, já, não tem problema não. Doutor, doutor Vinícius Dantas, o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa aqui a respeito do caso, a respeito de que o senhor quiser agora aqui? Bem, eu acho que a gente já comentou tudo que tinha que comentar sobre o caso. Esse é um caso delicado. Eu entendo que traz, de certa forma, ainda traz um sofrimento muito grande para a família, porque apesar de ter uma condenação, ela ainda não foi efetivada. Eu acho que a família só descansará após a efetivação dessa condenação. Nós temos muita guerra pela frente. Isso não terminou agora, entendeu? Existe diversos e diversos recursos a serem manejados e combatidos. Então, eu acho que a gente ainda falará muito pela frente desse caso. Mas, neste momento, o que tinha que ser falado já foi falado. É STJ e STF agora. Ainda tem o tribunal, né? Porque ainda tem o tribunal. É para a própria juíza, a apelação vai para o tribunal. Depois do tribunal que vem o STJ e o STF. E a gente fica em cima, gente, tá? Vocês, sociedade, fiquem em cima para que as coisas se resolvam, as pessoas paguem, porque enquanto elas não pagam, elas estão nas igrejas ainda pregando, certo? Elas podem, né, doutor? Não tem nada que os impeça, a não ser a própria instituição. Mas, conforme as leis, eles ainda têm uma presunção de inocência porque não transitam em julgado. Então, eles podem fazer o que bem entender. Que eles quiserem, né? Doutor, muito obrigada pela disponibilidade aqui de tempo, muito obrigada pela auxiliar-nos aqui também em outras questões aí, tá? Eu agradeço imensamente mesmo pela disponibilidade, pelo carinho, pela gentileza. Espero vê-lo aqui outras vezes, em outras oportunidades, em outros casos, e o espaço aqui também está aberto para o senhor, caso o senhor precise. Eu que agradeço a oportunidade de explicar mais sobre o caso. Eu vi o seu trabalho lá no tribunal, passava correndo para um lado para o outro. A senhora sempre estava lá atenta, gravando. E coloco à disposição o que precisar, estamos às ordens, desde que seja para espelhar a verdade. Se for para colaborar com a verdade, estaremos sempre aqui. Sempre, doutor, sempre em busca da verdade real dos fatos, doa quem doer, chatice quem tiver que se chatear, né? É isso que é importante. Eu acho que eu estou congelada, enfim, mas não tem problema. Eu agradeço. Acho que a minha voz está saindo, doutor? Sim, está bem audível. Eu agradeço imensamente mais uma vez o senhor. Agora eu vou aqui me despedir do público e até logo, quando tiver notícias do caso também, se tiver desse próprio caso, aí a gente está aí à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus, doutor. Tchau, tchau. Gente, eu não sei se eu estou congelada, eu espero que eu não esteja congelada, mas, enfim, foi um trabalho, como sempre, N-Júri, correria, MacGyver, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, sozinha, fazer resumo enquanto está ouvindo, enquanto está editando, enquanto está mandando vídeo, enquanto está fazendo postagem. Então, assim, é um trabalho bem cansativo, mas é um trabalho muito prazeroso. Espero que vocês entendam aí algumas circunstâncias que nessas duas últimas narrações não ficaram igual eu gostaria, por questões de infraestrutura. Eu estava em hotéis, estive em alguns hotéis, e nem todas as coisas funcionam como a gente gostaria, então fica uma qualidade não tão legal quanto eu almejava entregar para vocês, tá? Então, a partir de agora, os depoimentos narrados que eu estou falando, que eu narrei lá na Bahia, os depoimentos narrados do caso do Georgeval, tá? Que eu estava narrando no hotel na Bahia. Então, esses depoimentos agora, eles vão vir numa qualidade um pouco melhor. Já o julgamento do Lucas Terra aqui no canal, com exclusividade, não é da TV não sei o que eu peguei esse vídeo, não é da TV não sei o que eu peguei esse vídeo. Não adianta, coleguinhas, darem esse caô para os seguidores de vocês, tá? Exclusivo aqui da Rede Rio. É difícil conseguir, como diria Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, meu filho, dá trabalho para fazer. Você tem que pegar ônibus, 30 horas de ônibus para ir, 30 horas de ônibus para voltar, correr, se ralar para vir um aqui pegar seu conteúdo para monetizar. Isso não é nem legal, é criminoso. Tá bom, gente? Então vocês lutem e batalhem, conquistem
o material de vocês, que está tudo certo. Se precisar de um pedaço aqui do nosso conteúdo, conversa com a gente, pede para a gente, que a gente é bem legal, tá bom? É só isso, ética sempre. Muito obrigada a todos vocês que ajudaram, continuem ajudando a Rede Rio se vocês puderem, a gente está no momento de transição, muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores, a gente precisa de vocês, especialmente em situações de júri, despesas extras que não cobre aqui o amontoado, digamos assim, do YouTube, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a vocês todos que me ajudaram a estar lá para produzir esse conteúdo que eu amo fazer também, tá? Que eu gosto cada vez mais de cobrir esses júris, esses tribunais, especialmente quando a justiça é feita, mas não acabou, como o doutor Vinícius Dantas disse, então vocês fiquem em cima da justiça, não descansem, porque senão coisas tristes acontecem, a gente sabe que acontece, o doutor Carlos Terra sabe que acontece, ele faleceu porque não cuidou da sua saúde, porque todas as vezes que ele tentava cuidar da sua saúde, eles avançavam, né, os réus avançavam aí em algum benefício para eles mesmos, tá? Então aqui, caso entregue Lucas Terra, caso entregue Georgeval, estamos em edição de todo esse material, que vocês assistam, que vocês deem a opinião de vocês, que vocês debatam e que vocês aprendam e enriqueçam cada vez mais em relação a essas questões jurídicas, tá bom, gente? Desculpem qualquer coisa, mais uma vez, mas foi feito de todo o coração aí para vocês. E quem quiser, pede, tá, gente? Um pedacinho do conteúdo, pede, não tem problema não, tá? É isso, valeu, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir.